Bora! Bora! Hora do show, porra! Ok. Hoje iremos falar sobre os monumentos históricos dos Estados Unidos. Mas claro, com aquele humorzinho de sempre. Roeroeru. Bora começar essa delícia. A Estátua da Liberdade, cujo nome oficial é a Liberdade Iluminando o Mundo, é um monumento inaugurado em 28 de outubro de 1886, construído na Ilha da Liberdade, na entrada do Porto de Nova York. A Casa Branca é a residência oficial e principal local de trabalho do presidente dos Estados Unidos, sendo, ao mesmo tempo, a sede oficial do poder executivo naquele país. Foi construída depois da criação do Distrito de Colômbia por um ato do Congresso em dezembro de 1790. O Capitólio dos Estados Unidos é o prédio que serve como centro legislativo do governo dos Estados Unidos. O Capitólio é o local de reunião do Congresso estadunidense, formado pelo Senado e pela Câmara dos Representantes. A Suprema Corte dos Estados Unidos, localizada em Washington, D.C., é a mais alta corte ou tribunal federal dos Estados Unidos, é a chefe do poder judiciário do governo federal. O Sino da Liberdade é um sino estadunidense de grande significado histórico situado em Filadélfia, estado da Pensilvânia. O sino foi encomendado em 1751 pela Assembleia da Pensilvânia para ser usado na Câmara Estadual da Pensilvânia, conhecida agora como Hall da Independência, na Filadélfia. Foi moldado pela Vite Chapelle Foundry em Londres e entregue na Filadélfia entre o fim de agosto e o início de setembro de 1752. Em março de 1753, o sino foi pendurado temporariamente em um andaime na frente da praça externa da Câmara Estadual. Para o espanto dos que estavam presentes, o sino rachou em seu primeiro toque. O Monumento de Washington é um obelisco localizado no centro do Constitution Gardens, em Washington, D.C., Estados Unidos. Foi construído como um memorial a George Washington, entre 1848 a 1885. Possui 169,7 metros de altura e é a estrutura mais alta da cidade. Foi dedicado em 21 de fevereiro de 1885 e permaneceu como a mais alta estrutura construída pelo homem até 1889, quando a Torre Eiffel foi inaugurada. O Cemitério Nacional de Arlington, em Arlington, Virgínia, é o mais conhecido e tradicional cemitério militar dos Estados Unidos, fundado no antigo terreno de Arlington House, o palácio da família da esposa do comandante das Forças Confederadas da Guerra Civil Americana. O cemitério se localiza na área em frente a Washington, D.C., do outro lado do rio Potomac, que corta a capital americana, perto dos prédios do Pentágono. Em seus 624 acres, estão enterradas mais de 300 mil pessoas, veteranos de cada uma das guerras travadas pelo país, desde a Revolução Americana até a atual Guerra do Iraque. O Monte Rushmore é um monte onde estão esculpidos os rostos de 4 presidentes dos Estados Unidos. George Washington, o primeiro presidente dos Estados Unidos. Thomas Jefferson, autor da Declaração da Independência. Theodore Roosevelt, que conquistou maior conhecimento e liberdade de expressão, e Abraham Lincoln, que lutou pela paz do país durante toda a Guerra Civil. Ideia do pintor e escultor Gustav Borglum, inicialmente, era para ser feito apenas um busto, mas houve muita indecisão em relação a qual deveria ser construído. Após a decisão do primeiro busto a ser construído, foram montados os primeiros andaimes em 1899. Demorou 30 anos para a obra ser terminada. O George Washington Birthplace Monumento Nacional está em Westmoreland County, Virgínia, Estados Unidos. Originalmente ocupada por John Washington, o bisavô de George Washington. George Washington nasceu aqui em 22 de fevereiro de 1732. Ele viveu aqui até 3 anos de idade, retornando mais tarde, como um adolescente. Opa, Gangnam Style.
It's really so stupid. Come on. It's torture. Thomas Jefferson Memorial é um memorial presidencial em Washington, D.C. dedicado a Thomas Jefferson, terceiro presidente dos Estados Unidos. O edifício neoclássico foi concebido por John Russell Pope. Foi construído pelo empreiteiro de Filadélfia, John McShane, e foi concluído entre 1939 e 1943. A estátua de bronze de Jefferson foi adicionado no interior em 1947. O Lincoln Memorial é um monumento localizado em Washington, D.C., Estados Unidos, em homenagem ao 16º presidente estadunidense Abraham Lincoln. O monumento foi concluído em 1922 e arquitetado por Henry Bacon I. O escultor foi Daniel Chester French e o tutor dos murais internos foi Julius Guerin. Está aberto para visitação pública 24 horas por dia e recebe cerca de 6 milhões de visitantes por ano. Abraham Lincoln foi um político norte-americano, 16º presidente dos Estados Unidos, posto que ocupou de 4 de março de 1861 até seu assassinato em 15 de abril de 1865. Após o assassinato de Lincoln, muitas foram as propostas para a construção de um monumento nacional em honra ao 16º presidente. Em 1868, uma estátua de Lincoln já havia sido inaugurada nas imediações da prefeitura de Washington. Navarro Monumento Nacional é um monumento criado para preservar 3 postos moradias de aborígenes ancestrais americanos. Localiza-se na parte norte do território do Arizona. O monumento dispõe de uma privilegiada vista para o sistema de CG Canyon, que é a exata localização dos poços. Possui um centro de visitantes com um museu, 2 mesa-top trilhas autoguiadas curtas, 2 pequenos acampamentos, e uma área de piquenique. Rangers orientam os visitantes em excursões livres das moradias de Penhasco, Querceu e Betataquim. O site Scription House, mais a oeste, está fechado para o acesso do público. O Monumento dos Veteranos do Vietnã é um monumento dedicado aos veteranos da Guerra do Vietnã ou Guerra do Vietnã. O monumento foi edificado em 1982, em Washington, D.C. O muro do Memorial aos Veteranos do Vietnã estende-se por 75 metros de comprimento de mármore negro, no qual estão escritos os nomes de todos os soldados estadunidenses mortos na guerra. Localiza-se no Constitution Gardens, próximo ao monumento a Washington, e foi projetado pela arquiteta Maya Lin. Theodore Roosevelt Island National Memorial é uma ilha e monumento nacional situado no rio Potomac, em Washington, D.C., sendo mantida em homenagem ao 24º presidente Theodore Roosevelt. O local traz uma estátua de Roosevelt e um vasto parque natural que cobre toda a superfície da ilha. O National World War II é um memorial para todos os americanos que serviram nas Forças Armadas durante a Segunda Guerra Mundial. Está localizado no National Mall, em Washington, D.C., no extremo leste do Reflecting Pool, entre o Lincoln Memorial e o Monumento de Washington. Instituto Smithsoniano é uma instituição educacional e de pesquisa associada a um complexo de museus, fundada e administrada pelo governo dos Estados Unidos. Com grande parte de seus prédios localizados em Washington, D.C., o Instituto compreende 19 museus e 7 centros de pesquisa, e tem 142 milhões de itens em suas coleções. O Castelo de San Marcos é o mais velho da alvenaria e forte no território continental dos Estados Unidos.
localizado na costa ocidental de Matanzas Bay, na cidade de Santo Agostinho, na Flórida. O forte foi projetado pelo engenheiro espanhol Ignacio Daza. A construção começou em 1672, 107 anos após a fundação da cidade por admiral espanhol e conquistador Pedro Menéndez de Avilés, quando Flórida era parte do Império Espanhol. O Monte Santa Helena, em inglês Mount St. Helens, é um vulcão ativo que fica no sudoeste do estado norte-americano de Washington, 160 quilômetros ao sul de Seattle. Após 175 anos de inatividade, o vulcão entrou violentamente em erupção no dia 18 de maio de 1980, às 8h30, matando 57 pessoas e ferindo outras. Após um tremor de terra de 5,1 na escala de Richter, o lado norte do monte entrou em violenta erupção, provocando danos ambientais numa área de 550 km². A cinza emanada da erupção provocou problemas respiratórios nos habitantes até 1.550 km de distância do vulcão. A região que atualmente compõe os Estados Unidos era originalmente habitado por nativos americanos. Ao longo do final do século XVI, os ingleses iniciaram a colonização da América do Norte. As primeiras tentativas de colonização do continente norte-americano, notavelmente a colônia de Roanoke, falharam, mas outras colônias foram logo estabelecidas. A bandeira dos Estados Unidos consiste em 13 faixas horizontais, cujas cores são vermelho, que cobrem o topo e a parte de baixo da bandeira, alternando com branco. Num retângulo azul no canto superior esquerdo, aparecem 50 estrelas brancas, cada uma simbolizando um estado do país. Cada uma das faixas horizontais representa uma das antigas 13 colônias. O vermelho simboliza resistência e coragem, o branco simboliza a pureza e inocência, e o azul representa vigilância, perseverança e justiça. A Constituição dos Estados Unidos é a lei fundamental dos Estados Unidos, estabelecendo a forma federal do Estado, os órgãos de poder, as suas competências e forma de funcionamento, sendo inspirada no federalismo das tribos indígenas iroquesas. Foi discutida e aprovada pela Convenção Constitucional de Filadélfia, na Pensilvânia, entre 25 de maio e 17 de setembro de 1787. E aí pessoal, essa foi minha parte do trabalho de geografia sobre os monumentos históricos dos Estados Unidos. Valeu a todos, falou! Siga em frente, olhe para o lado, se liga no mestiço, eu quero ver vocês dançando pagode! Se liga no mestiço, da batida de cavaco. Quero ver o som de Bob Marley sacudindo o partideiro. O reggae da Jamaica na bolada, eu vou mostrar pro mundo inteiro. É isso aí, campeão, é isso aí. Vocês ainda estão aqui? Já acabou. Vão embora.